Pai, desviste, todo aquele, meu Deus Santo, que for cantar nesta noite, Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, prospere na vida dele, aquele que se encontra desempregado, Senhor. Que o Senhor possa abrir a porta para esse homem, para ele poder alcançar o desejo do coração, Pai. Meu Deus querido, abençoa. Abençoa na saúde, meu Deus. Que se encontra bem feito, meu Deus, eu posso, Pai. Prosperar na saúde desse homem. Nesta manhã, procura, meu Deus querido. Que procure, meu Deus Santo, Pai, consertar o Senhor. Meu Deus Santo, oh, Pai Celestial. Mesmo aqueles que não foram estar aqui nesta noite, meu Deus. Aquele Deus sede, Pai, que deseja estar aqui, Pai, que o Senhor possa abençoar o teu servo, teu filho, se é do trabalho, Deus Santo. Que o Senhor abençoe o teu filho, Pai. Nesse momento, Deus querido, agradeço, meu Deus Santo, pela palavra ser pregada nesta noite. Que o Senhor, teu servo, meu Deus, nesta noite, vai fazer o teu bem, para que cada um vai sair de mim, é vestido da tua graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Só Deus abençoe cada irmão. Vamos tomar nossas Bíblias, vamos ler no livro dos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no seu capítulo 1, versículo 6. Os irmãos acharam? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro. Não existe dois evangelhos. Assim como não existe duas doutrinas na Bíblia. O qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, diante de Ti, temos essa porção da Tua palavra e esperamos e confiamos que o Senhor nos ajude. Nos abençoe. Sabemos, ó Pai, que tudo nesta vida, sem o Senhor, fica mais difícil. Ó Deus, mas nós confiamos que o Senhor está nos ajudando, está cooperando conosco.
com suas bênçãos, com suas maravilhas, com as curas, a palavra, nos dando graça para cantar, para louvar, nos dando graça para ter o que vestir, ter que comer, que beber, uma casa para estar dentro dela. Oh, Pai, somos agradecidos ao Senhor. E mais agradecidos ainda porque o Senhor lembrou de nós. Lembrou de nós quando nos enviou o profeta para nós. Uma mensagem. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu quero falar essa noite sobre transtornos ministeriais. Transtorno. Você sabe o que significa a palavra transtorno? Você sabe o que significa isso? Transtorno. Transtorno significa que o trânsito não está viável. Ou o local não está próprio, ou impróprio. Quem já ficou esperando por alguma coisa, ou na fila, ou qualquer coisa, e alguém, depois de resolver seu problema, disse: desculpe pelos transtornos, tá bem? Alguém já falou? Levanta sua mão. Desculpe pelo transtorno. E a gente vai, tudo bem, ok. Isso quer dizer que a coisa que estava mal voltou a ficar bem. Isso quer dizer que aquilo que estava ruim normalizou. Porque se pede desculpa pelo transtorno, é porque a coisa já foi resolvida. Quem está me entendendo? Mas Paulo se dirige aos Gálatas dizendo que existem alguns obreiros, alguns ministros que estavam causando transtorno. Isto quer dizer que transitavelmente a Igreja de Deus estava sendo impedida de caminhar na luz do Evangelho. Isto quer dizer que no meio do caminho apareceu ministros, apareceu homens com mentes cauterizadas, já tinham negado a fé, e assim estava querendo perverter a fé dos ouvintes através de questões loucas. Mas Paulo, ele está se dirigindo não para os crentes que estão na posição, ele se está dirigindo para alguns que saíram dela. Os irmãos estão entendendo? Se você observar, Paulo está falando para dois grupos ao mesmo tempo. Um na qual ele fica maravilhado, porque não saiu do Evangelho e não passou para outro Evangelho, no qual não existe outro. Mas há alguns no meio de vós que estão transtornando o Evangelho de Jesus Cristo, o qual não é outro. Ele se maravilhou com a postura de alguns que ficaram firmes. E, no entanto, no capítulo 3, ele já chama outro grupo de insensatos, insensíveis, gálatas. Isso está no capítulo 3, verso 1. Ó insensatos gálatas, insensíveis crentes, insensíveis cristãos, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber uma coisa de vocês: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós, então, tão sensatos, tão insensatos,
insensíveis, que tendo começado através do Espírito, agora vocês estão terminando na carne. Eu creio que isso não está acontecendo conosco nesses últimos dias, não, tá? Estou falando não é com nós aqui, não. Estou falando em geral, do mundo da mensagem. Será que muitos começaram no Espírito e estão terminando agora na carne? Será que muitos que começou no Evangelho, no Espírito da verdade, porque não adianta ter Espírito, e pula para cá e pula para cá, se não tem verdade. É verdade. E agora acabaram na carne? E quando acaba na carne, o que é que colhe no futuro? Frustrações. Aí Paulo está dizendo, olha, parece que eu trabalhei em vão no meio de vocês. Parece que eu trabalhei, tenho padecido em vão. E aí Paulo disse que estava previsto que Deus havia de justificar os gentios, anunciando primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Paulo, mais uma vez, está falando aos Gálatas, vocês não entendem até hoje que vocês foram justificados pela fé? Ou vocês pensam que alguma obra vai salvar vocês? Ou vocês pensam que alguma ajuda, alguma obrinha boa, alguma cestinha, algum dízimo bom, rechonchado, uma oferta voluntária enorme, vai ajudar na sua salvação? Paulo está tentando levar a igreja de Gálatas. Lembra-se que Jesus Cristo foi crucificado por vós. Esse já crucificado. E que a fé em seu nome, na sua palavra, é que nos justifica. Mas Paulo, quando estava terminando o seu ministério aqui na terra, ele chegou a dizer nas Escrituras, eu acho que no livro de Atos, se eu não me engano, ele disse que não foi desobediente à visão celestial. Que visão é essa? Ele não foi desobediente à palavra. Porque a palavra que ele recebeu é uma visão celestial. Ele não foi desobediente à visão celestial. Aí ele fala, nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Tudo que Deus tem me mandado ou me dado para que eu pudesse passar para vocês e ensinar-vos para vocês, eu tenho passado. Isso quer dizer, termino o meu ministério sem ter me envergonhado dele. Termino o meu ministério como não sendo desobediente à visão celestial. Então, no fim da mensagem, no fim do ministério de Paulo, Paulo começa então a ter alguns problemas ministeriais. Paulo começa então a ter dificuldades. Porque eu quero mostrar para os irmãos, assim como mostrei num grupo de ministros, que toda vez que Deus começa alguma coisa, quando aquilo que ele começou está terminando, não que Deus faça isso, mas que as pessoas façam. Aquilo que Deus começa, o homem tenta terminar com confusão. Quem tem entendendo? Sabemos que há uma escritura no livro de Filipenses, que aquele que começou a tua obra, ele há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Porém, as pessoas que estão vinculadas a essas obras, pelo fato de elas serem reprovadas, essas pessoas
elas sempre terminam em confusão. E aí o ministério que começou abrindo o entendimento das pessoas, o ministério volta no final para tentar tirar do entendimento das pessoas algumas doutrinas que já foram aplicadas. Quem está me entendendo? Amém. Vamos começar aqui algumas coisas. Vamos ver alguns exemplos. No céu, a coisa estava indo perfeitamente bem. Perfeitamente bem. Tudo em harmonia. Cada anjo em seu lugar, cada querubim no seu lugar, cada serafim no seu lugar. E aí sempre existia um momento em que o Senhor se encontrava no meio dos anjos, e os anjos então iam todos para adorar no Monte Santo. Vai e vem, entra adoração, sai adoração, todo mundo no seu devido lugar. Até que um tempo, em um dia específico, não vou dizer dia, porque não havia dia nesse tempo, mas em um tempo específico, no tempo de Deus, houve um anjo que saiu de sua posição. E o que Miguel fazia o tempo todo no meio dos anjos, agora mudou o discurso. Agora era combater aquele pensamento que estava agora entrando no céu. E combatendo Miguel, houve guerra, houve batalha. E aí Satanás, o então Lúcifer, ele arrastou uma terça parte dos anjos com sua filosofia e sua maneira de pensar. Arrastou uma densidade de anjos também. O que Deus fez? Deus os expulsou do céu. Os encerrou em prisões. Em prisões que não é uma penitenciária, que não é uma cadeia com grades e nem com correntes, mas Deus os aprisionou em uma dimensão. Deus os colocou em uma dimensão, na qual, cronologicamente, nós chamamos de a quinta dimensão, que é o lugar onde está o inferno, onde está o diabo e seus anjos. Então, aquilo que havia de costume terminou quando Deus teve que rebater aquela ideia, aquela doutrina que estava correndo do céu. Então Deus coloca uma família na terra, um casal, Adão e Eva, e estava indo muito bem por longos e longos anos, quem sabe centenas de anos, porque não havia tempo, não havia maldade, não havia contabilidade de dias. Talvez esse casal viveu por muitos e muitos anos, até que começasse a contar o dia do tempo. Até que, como diz o irmão Branham, desde então, sempre existe um desde então. Por isso que ele pregou a mensagem, desde então. Então a serpente, que era mais sagaz, que era mais que todos os animais do campo, Satanás então usou as capacidades totais desse animal, que era racional, e que fisicamente, anatomicamente, era muito próximo do homem, e não, por que não dizer 99%, e assim ele entrou com sua doutrina dentro da igreja, dentro do Éden. Estava indo muito bem. Deus descia e dizia: bom dia, meus filhos. Isso no período da manhã. À tarde, Deus descia outra vez e dizia: boa tarde, meus filhos. Está na hora de vocês recolherem e dormirem. Todo dia a mensagem era essa. Mas houve um dia que Deus teve que mudar o discurso. Agora tem que combater a doutrina.
Quem está entendendo, irmão? Todo dia a mensagem era essa. Mas agora Deus mudou o discurso e tinha que combater o quê? A doutrina. O entendimento que acabara de então nascer no Éden. O que Deus fez? Depois de ter falado para Adão e Eva do mal que eles fizeram, amaldiçoou então a serpente, e aquela serpente tornou-se uma víbora, um ser rastejante, no qual come pó através de suas narinas, rastejando todos os dias da sua vida. E aí, Deus tira Adão e Eva do Éden e diz assim, em outras palavras: a paz que vocês tinham acaba de acabar. A alegria que vocês tinham acabou. O prazer que vocês tinham acaba, termina tudo. Agora vocês saem deste lugar. Se Deus não expulsasse Adão e Eva do Éden, e isso por motivo óbvio, porque a árvore da vida estava lá no meio do Éden, e se eles voltassem imediatamente e comessem daquela árvore sem pagar um preço, tinha que pagar um preço primeiro, para que então pudesse comer da árvore da vida e tornar a viver novamente. Deus imediatamente os tirou do Éden e colocou querubins à porta do Éden para que ninguém entrasse e comesse da árvore da vida e assim viver eternamente. Se Deus não expulsasse Eva e Adão do Éden, ele tinha que então pedir desculpas para Lúcifer e todos os seus anjos por terem expulsado eles do céu. Quem está me entendendo? Vamos pegar outro personagem. Vamos pegar então Moisés. Moisés com sua grande comissão. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Alguém pensa aí em cima, aí embaixo: pois é, pastor, eu não conheço não. Então vai ler mais a Bíblia. Vai ler mais as Escrituras. Vai ler mais a Bíblia. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Sabemos como ele veio, como ele tornou-se filho da filha de Faraó. Nós sabemos o que ele fez. Sabemos por que fugiu. Sabemos por que ele casou. Sabemos que ele tornou um pastor de ovelha. E nós sabemos que quando Deus chamou Moisés, Deus o visitou através da aparição de uma coluna de fogo, como aquelas que vocês veem na foto, sobre a cabeça do irmão Branco. E então Deus o comissiona Moisés a ir ao Egito para tirar com um cajado seco 2 milhões de pessoas. 70 almas subiram ao Egito. 430 anos depois, já tinha 2 milhões de pessoas. Tudo descendente de Jacó, vindo por José, os 12 irmãos, patriarcas. Aí juntou a numerosidade de 2 milhões. Aí o governo egípcio diz: espera aí, 2 milhões, tem um povo, tem 2 povos. Tem uma nação, tem uma nação. Você já conhece a história, amém, irmão? Amém. Você já conhece a história. O povo sofrido, o povo gemendo, o povo reclamando, e o povo esperando. Alguns nem tanto. Mas Deus ouviu o clamor que vinha da alma das pessoas. Deus viu o sofrimento deles. E Deus viu também o mais importante, que estava na hora de cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão lá atrás. E eu me lembrei da promessa que fiz a seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó. O importante é que Deus não esquece. Deus sempre lembra das suas promessas. Amém? Não pense você que aquela oração que você fez há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou quando você era criança, ou quando você era rapazinho, e você fez aquela oração tão sincera, que parece que não há mais sinceridade na oração.
Não pense que Deus não ouviu aquela oração. Aquela oração Deus ouviu. E se Ele já respondeu, talvez você, por não ter vigiado ou te seguido, você nem chegou a agradecer. Mas Deus não esquece das suas promessas. Deus não esquece da sua palavra. Deus lembrou da promessa que Ele tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó. Vi o clamor do meu povo. Eu vi meu povo chorando. Eu vi meu povo sofrendo. Por isso desci rapidamente. E você vai. Como eu vou? Você vai. Vocês conhecem a história. Vocês conhecem as maravilhas, os sinais que acompanhou Moisés. A grande comissão que Deus lhe deu. Vamos esquecer um pouquinho lá dentro do Egito. Vamos pensar um pouquinho aqui fora. Porque lá dentro do Egito nem é igreja, é povo. Mas quando sai do Egito, aí se torna igreja. Dentro do Egito, no mundo, é povo de Deus. Saiu do Egito, é igreja. Quem está entendendo, irmão? A palavra igreja significa chamados para sair. Êxodo, saída. Chamados para fora. E aí, nós observamos que estava indo muito bem, as coisas estavam perfeitamente bem, Deus estava caminhando perfeitamente, o povo perfeitamente, até que começou a primeira reclamação. Até que a reclamação Deus entendia, porque o lugar que eles viviam não era para lá de bons assim. Eles murmuravam, até que Deus entendia, vai lá e perdoava de novo. Porque, na verdade, sair de uma cidade e ir para o deserto para receber sol quente no rosto e poeira no rosto e frio de noite, Deus entendia suas murmurações. Mas quando entrou doutrina, os irmãos, né? Todo problema é doutrina, irmãos. A desgraça do mundo é doutrina. Doutrina errada, ensinamento errado, ideias erradas, sistemas rotos, buraco cavado pelo homem. Aí, de repente, qual foi a primeira situação? A primeira situação foi Datã, Abiram e Coré. A Bíblia diz que eles levantaram contra Moisés, com uma contradição. Sabe se tem contradição? Se eu digo alguma coisa e provo, e você não fica com a minha prova, você vem me contradizer. Gente, estava a olho nu que o ministério de Moisés era aprovado por Deus. Estava diante dos olhos deles que o ministério de Moisés era aprovado por Deus. Mas eles quis contradizer isso. Eles quis contradizer aquilo, dizendo: Moisés pensa que só Deus fala com ele? Moisés pensa que só Deus age por intermédio dele, por meio dele? Pois a congregação é santa, a igreja é santa. Deus pode muito bem tratar também e falar conosco. E eles levantaram com essa contradição. Era inevitável, era provável, tudo era provado que Deus estava com Moisés. Mas eles contradizeram isso. Eles contradizeram. Coré contradizeu essa situação. O que Deus fez? Matou todos que deu ouvido a Coré. Quem está entendendo? O que Deus fez com os anjos que ouviu Lúcifer? Encerrou todos em prisão por ter dado ouvido Lúcifer. O que Deus fez com Adão? Através de dores e suor do teu rosto, ganharás o teu pão. Por ter o quê? Ouvido quem? A sua. E com dores de parto trará a luz. Por ter dado ouvido quem? E você, serpente? Ele disse: você não foi dado, você não ouviu o diabo. Você era o próprio diabo, cara. Irmão, toda conduta
conduta e juízo é por ter dado vida a alguma coisa. Quem está entendendo, gente? Todo julgamento, todo juízo é por ter dado ouvido a alguma coisa. Os anjos do céu por ter dado ouvido a Lúcifer. Adão, a terra foi amaldiçoada por ter ouvido sua esposa. Eva, com dores de parto, por ter dado ouvido à serpente. Coré, Datã, Abirão e mais 250 pastores, porque foi uma congregação de ministros, por ter dado ouvido a Coré, na sua contradição, morreram por ter dado ouvido. Só tem uma voz para ser ouvida, a de Deus. Só tem uma voz para ser ouvida, só a de Deus. Outra voz é inferno. Outra voz é morte. Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E a nenhum estranho eles seguirão. Por quê? Porque conhece a minha voz. Terminou com Moisés? Não, terminou ainda não. Porque ele está no caminho ainda. É no final que começa a combater a doutrina. Aquele pecado foi encerrado, Deus desapareceu da terra e a igreja começou a marchar. Mas chega em Cades Barneia. Cades Barneia é o quê? É um pulo, é só atravessar o Jordão. É só atravessar o Jordão e chega em Canaã. Cades Barneia é um pulo. Mas o que significa Cades Barneia? Lugar de julgamento. Era um lugar onde tinha um rio que dava por 7 fontes. Um rio que dava por 7 braços. Cades Barneia. Era só atravessar o Jordão e chegar. Mas aí Moisés disse: não. A igreja vai ficar aqui e vou mandar 12 espias. Um cabeça de cada tribo. Para espiar, e viajar, e pesquisar, e averiguar, e investigar a terra. Ficaremos aqui, acertados? Parece até que Moisés fez uma coisa que Deus não queria que ele fizesse. Né? Se Deus disse que a terra era boa, para que investigasse ela? Se Deus disse que a terra era boa, para que investigasse ela? Mas Deus não repreendeu ele por isso. Os 40 espias foram. Ficou 40 dias e 40 noites. Rodaram por toda Canaã. Fez um mapa, um mapeamento. Inclusive Josué foi bem beneficiado depois disso. Eles olharam todas as colinas, cidades, 40 dias rodando por toda a Cananéia, toda Canaã. Aonde tinha gigantes, onde não tinha, onde tinha os anaquins, onde tinha os filisteus, onde tinha os ferezeus, os amorreus, os jebuseus. Eles deram um mapa, uma geografia. Josué foi bem beneficiado com isso. Estrategicamente falando. E no entanto, quando eles chegaram, eles disseram: olha, um cacho de uva, Moisés, Josué e Caleb, um cacho grande, teve que colocar num varão, um grande varão. E aí, eles disseram: olha, na verdade a terra é boa, na verdade a terra mana leite e mel. Isso quer dizer, quando se fala mana leite e mel, irmãos, as pessoas pensam que é leite e mel mesmo. Oh, meu Deus, tem que tirar um pouquinho da mente internacional. Mana leite e mel, isso quer dizer que a terra é boa para dar. Que a terra é boa, inclusive até hoje. Lá na Palestina, por exemplo, na muralha, a muralha de Israel, Tel Aviv, que separa a Palestina, do muro para cá, tudo que você planta dá. Mas do muro para lá, que é a terra da Palestina, você planta e não nasce nada. Porque Deus abençoou. A terra que mana leite e mel, isso quer dizer que é terra próspera, terra produtiva, terra que planta e dá, terra que você planta e espera que vai dar. Quem está entendendo, irmão? E aí eles disseram: na verdade a terra é produtiva mesmo, a terra é bem produtiva, bem minerada, muitas nascentes, muitas águas, nosso gado pode beber à vontade, temos planícies que nós podemos armar nossas tendas.
Está tudo certo de acordo com a mensagem de nosso Moisés. Só que tem um problema. Tem um problema. A terra está cheia de gigantes igual a gafanhoto. Fala da direita. A terra está cheia de gigantes. Tem homem que tem 3 metros de altura. Nós seremos nada perante eles. Nossas esposas seriam as primeiras a ser estrupadas. Nossos filhos seriam colocados como escravos ou servos deles. Nós não podemos, de forma alguma, possuir essa terra, muito embora até aqui a mensagem de Moisés estava correta. Foi a gota d'água. Aí o que Moisés começou agora tem que terminar combatendo doutrina. Quem está entendendo, irmão? Combatendo doutrina. Sempre assim. O ministério o ministério de Paulo começa bem, colocando a igreja em ordem aqui, a igreja em ordem ali, a igreja, o homem aqui, a mulher no seu lugar aqui, a ceia aqui, mas no final do ministério de Paulo é hora de combater doutrinas erradas. Exato. Quem está entendendo, irmão? Aí é hora de combater doutrinas erradas. E é sempre no final da era, antes que a outra era vem, antes que a outra dispensação vem, é sempre no finalzinho da era que se levanta as doutrinas. Que se levanta as doutrinas. Quem está me entendendo? Amém. Aí você fala assim, pastor, no ministério de Jesus também foi assim, no finalzinho do seu ministério? Foi. No finalzinho. Mas como assim, pastor? Assim, estava tudo bem no princípio, é curando os enfermos, é abrindo os olhos dos cegos, é ressuscitando morto, e não sei o quê. Mas no finalzinho, no momentozinho, oh, irmão, é uma coisinha de nada para uma coisinha virar doutrina. É um lápis pequeno para poder virar doutrina. João, irmão do Senhor, estava com a sua cabeça no peito de Jesus, descansando. E Jesus começou a falar sobre sua vinda. Aí Jesus colocou a mão assim na cabeça de João e disse, olha, esse aqui vai ver quando eu chegar. Importa que ele fique até que eu venha. Saiu uma doutrina ali que João jamais morreria até a segunda vinda de Jesus Cristo. Os irmãos estão entendendo? Saiu uma doutrina ali, saiu um bate-bate ali, um boca a boca ali, entre os discípulos, entre os irmãos, entre as pessoas, espalhou os boatos de que João não morreria, ficaria vivo, como se fosse Matusalém com 900 e tantos anos, como Adão com 930 e tantos, e assim por diante. Que ele jamais ia morrer, até Jesus Cristo chegar. E eles não entendiam, e não entenderam, porque na verdade João ficou mesmo. João ficou vivo, até ver Jesus vindo em glória, na revelação de Apocalipse. Amém? Mas no final, foi no finalzinho, é no finalzinho da mensagem, é no final. E aí depois, quando tudo é ajuntado no celeiro, que é a semente, presta atenção nisso aqui. Porque, presta bem atenção, ele tem uma pá grande na mão. A pá grande na mão é a palavra. Ele pega o trigo, que é a semente, as pessoas, os eleitos, e coloca no seu celeiro. E aí você tem que ficar protegendo para ninguém roubar. No final, é assim. Pastores hoje na mensagem não estão preocupados mais em evangelizar, pregar uma mensagem de evangelismo em cima dos seus púlpitos. Tem que ficar cercando aqui por causa daquela doutrina, cuidar com aquela. Porque no final, porque cada dia aparece uma coisa nova, a cada dia aparece um raciocínio novo, uma ideia nova,
E se o pastor que está na porta das ovelhas, que fica ali na porta, que vigia, que vela, e se ele não blindar, porque pastor não blinda ninguém, pastor não segura ovelha, quem segura ele é Deus. Mas se ele não tiver, pelo menos ali preparado para mostrar para Beltrano, Ciclano, olha, sabe aquele balido de ovelha que está tendo ali? Aquilo não é ovelha não, aquilo é bode. Mas ninguém sabe o balido de discernir o balido de uma ovelha com bode. Por isso diz o profeta que o balido é o mesmo e o cheiro é o mesmo. Quem já cheirou bode? Quem já cheirou, viu o cheiro de bode? Levanta a mão. Quem já cheirou ovelha? É a mesma coisa. Você já viu um bode berrar? Já viu ovelha também? É quase a mesma coisa. Mas aí as pessoas não têm discernimento, é mensagem, é Deus, que maravilha, é uma doutrina, é maravilhoso. Não é assim! Aí no final, o trigo já está no celeiro e nós fica assim, ó, olhando para um lado e para o outro, para ninguém arrebatar o trigo. Para ninguém vir minar. E a Bíblia diz isso. Vigiai. Porque se soubesse a hora que o ladrão vem para minar a sua casa, não é assim? E no final da era é assim. No final é assim. Eu vou falar uma coisa que está sendo gravada, mas eu vou dizer que é dificilmente, até reunião de ministros, pastores, até mesmo com em linhas corretas, vamos dizer assim, em companheirismo sadio, é até meio difícil se entre eles não tocam em certas doutrinas que estão acontecendo, para que o pastor possa sair dali, daquela reunião, daquele companheirismo, indo para casa, para o seu canto, para o seu ministério, já cheio, para poder trazer isso para a igreja. Amém, irmão? Hoje eu falei sobre um assunto, não sei se os irmãos viram no grupo, que se faz parte, um assunto sobre, gente, pelo amor de Deus, um assunto que eu coloquei hoje no meu grupo, que repercutiu bastante, não lembro mais, E aí o irmão foi e falou assim, pastor, ninguém está sabendo essas coisas. Um irmão lá, não sei aonde, pastor, ninguém está sabendo essas coisas. Pois é, irmão. Pois é inevitável. Então, às vezes as pessoas não entendem. Então, Deus vem, organiza a coisa toda. Depois de um tempo, é Bíblia, é mensagem. O profeta diz na mensagem, a era de Éfeso 89. Quem tiver em casa, lê. Quem não tiver, fique nas minhas palavras. E quando você tiver, pegue a gravação e confira o parágrafo 89. O profeta diz, o povo nunca soube disso. Mas toda vez que Deus dá uma visitação do Espírito Santo, e o povo obtém sua liberdade, após algum tempo, elas voltam e se escravizam, a mesma coisa de onde saíram. Entendeu? Parágrafo 65, o sinal. Existem alguns grupos independentes que saíram das denominações que são piores das denominações de onde saíram. Estou citando parágrafo, sem mensagem não aqui. Os irmãos estão compreendendo? Que situação? Então é isso. É quase que semanalmente, mensalmente, o pastor tem que chegar na igreja e falar sobre determinada doutrina. Para quê, pastor? Para aquela ovelha, para aquele irmão, para aquela irmã. Fique atentada a não ter nada. Os irmãos estão entendendo? Eu mandei fazer um livro, está sendo gramatizado, depois vai ser, está passando por 3 etapas, gramatizado, depois não sei o quê, um monte de coisa. Burocracia tremenda. Mandei fazer um livro com quase 120 páginas. Um livro. Na capa está escrito assim, a abertura da palavra. Aí embaixo está escrito assim, a diferença entre a aparição de Cristo e a
vinda de Jesus Cristo. Não, diferente. A vinda, é isso aqui, a vinda do Filho do Homem na terra e a vinda do Senhor Jesus Cristo dos ares. Vocês vão olhando? É um assunto que tem perguntas e respostas e vai ajudar muita gente. Então nós mandamos publicar. O dono da editora Mensagem é da Mensagem. Ele vai fazer também junto um pacote, vai distribuir no seu campo, sabe, gente? Então fica um precinho bom. E a minha igreja vai ser a primeira que vai ter cada um uma mensagem na mão. Amém? Cada um vai ter. E aí você vai estar preparado. Você vai estar preparado. Chegou alguém, opa, peraí. E depois nós vamos fazer sobre outros assuntos. Quem entendeu, irmãos? Amém. Aí você fala assim, pastor, é alguma coisa nova? Não tem nada novo. Nós não precisamos de nada novo. Nós não precisamos de luz nova. Ah, pastor, é uma coisa nova? Não, está tudo dentro das mensagens. Amém. Não tem nada novo. Por mais que eu queira me representar melhor ou fazer alguma coisa melhor para poder ajudar a minha igreja ou os irmãos, nada pode substituir o que já foi pregado pelo irmão Branham. Nada pode substituir. Por quê, pastor? Porque as minhas palavras podem falhar, mas as dele jamais poderá falhar. Amém? É apenas um esboço contendo várias mensagens que aponta para um determinado assunto. Então já tem vários pedidos de ministros, pastores, que vai ser uma bênção para eles. Então, o que acontece é, nós chegamos e fazemos isso. É a hora, é a questão de fazer. E a igreja se preocupa no final com isso. Se vocês observarem, os homens mais velhos da mensagem saíram do companheirismo de Paulo. Saiu, Demas saiu, Alexandre foi embora, Emineu criou uma doutrina e foi embora junto com Fileto. E outros fizeram grupos. Aí ficou os fiéis, Tito, Filemão, aí ficou, eu não digo Tiago porque Tiago não faz parte. Tiago já representa os apóstolos, já representa os de Jerusalém, João, Pedro, tal, Filipe. Mas estou falando daqueles que saíram do ministério de Paulo, que nasceram do ministério de Paulo. Aí vem Filemão, aí vem Tito, aí vem, quem for lembrando vai falar para mim, aí vem Timóteo. Hã? Não, Lucas já faz parte dos apóstolos, não faz parte. Aí o que acontece? Então esses fiéis, que Paulo ficou com eles, Demétrio e outros mais que são citados. Mas muitos abandonaram, criaram seus próprios ismos. Aí você pega, você fala assim, Tito. Não, Tito escreveu o seu livro. Quem entendeu, irmãos? Aí você pega Filemão. Aí você pega Timóteo. Aí você fala assim, Paulo sabendo que o seu tempo já estava chegando, terminando, porque já tinha terminado com a mensagem, já tinha trazido a mensagem, já tinha revelado tudo, trazido a mensagem tudo, sabia que indo para Roma iria morrer. Paulo confiou quem a combater a doutrina? Timóteo. Você pode observar Paulo nas cartas de Timóteo, é somente combatendo doutrina. Os irmãos, combatendo doutrina. Timóteo. Então você observa bem que sempre no final existe isso. No final acontece isto. No final parece que o início do arco-íris não é idêntico ao final do arco-íris. Nós vemos que quando a era começa, nós vemos uma grande fenda na estatura de fé. E ela começa a funilar para cima. Olha lá para você ver. Até que fica apertado e tudo mais. E na nossa era é pior.
É pior, porque foi na nossa era que Jesus Cristo havia falado que nesta era surgiriam falsos cristos e falsos profetas, que se possível for, enganariam o próprio eleito, o próprio escolhido, se fosse possível. Mas Deus faz a coisa tão perfeita que ele pode chegar, Satanás pode chegar até como um anjo de luz, parecer tão brilhantemente. Mas se fosse possível, com esse brilhantismo, com essa doutrina formidável, com essa coisa aparente que parece correta, que parece brilhante, que parece amável, que parece nos cativar, que parece que aquela doutrina é verdadeira, assim, se fosse possível, mas não é possível enganar o eleito de Deus. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Agora você fala assim, pastor, por que não é possível enganar? Por que não é possível enganar? Porque se fosse possível, mas não é possível. E por que não é possível enganar? Por quê? Aí o profeta irmão Branco vem e diz, porque nos eleitos está o gene de Deus neles. Está a semente predestinada. Porque vocês não podem confundir, irmãos, eleição com predestinação. Presta atenção nisso aqui. Na eleição, Deus não pode mudar nada, mas na predestinação, Deus pode. É um assunto profundo. Quem está entendendo? Por exemplo, presta atenção. Aqui está essa cadeira. Eu escolho essa cadeira. Isso é eleição. A predestinação será para quê? Para quê? Para pôr aqui ou para pôr ali? Eu posso pôr em casa e voltar de novo para a igreja. Quem está entendendo, irmãos? E a Bíblia diz, nos predestinou para. Para é para alguma coisa. Para é para alguma coisa. Quem está entendendo, irmãos? Eu escolho a cadeira, mas eu posso colocar onde ela quiser. Eu posso predestinar ela para o meu quarto, para a minha sala, para o meu escritório. Então as pessoas não podem confundir eleição com predestinação. Já ensinei isso aqui na igreja. Amém. Eleição é uma coisa, a eleição fica firme. Olha Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Para que a eleição ficasse firme. A eleição fica firme. A predestinação Deus muda. Deus pode mudar. Quem está entendendo? Deus pode mudar. Por exemplo, aqui, presta atenção. Presta atenção no que eu vou dizer. E de dizer meu discípulo, 75, se não me engano. O profeta diz o seguinte: você pensa que nós temos lugar cativo? Você pensa que eu sou insubstituível? Que você é insubstituível? Não. Ele diz, se eu falho em crer nisso, e aplicar isso, e pregar isso, Deus levantará outro no meu lugar que fará isso. E se você falha em crer nisso e receber isso, Deus colocará outro no seu lugar, estará entrando outro no seu lugar para fazer isso. Está entendendo? Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que se você for um eleito, antes de ser predestinado, se você for um eleito, e na sua predestinação você está sendo desobediente, Deus te tira imediatamente e coloca outro no seu lugar, mas a eleição fica firme. Amém, irmãos? Deus não pede que eleger. Deus não pede. Quem está entendendo? Amém. Agora você pega Judas Iscariote. Deus elegeu ele para filho da perdição. Os irmãos estão entendendo? Então a eleição fica firme. Predestinação pode mudar. Predestinação pode mudar. Olha que pode, porque João provou que pode. Não pensem vocês que dizendo que é filho de Abraão e alguma coisa assim, tal. Não pensem vocês assim. Vocês pensam que Deus não pode mudar? Deus pode muito bem fazer dessas pedras filhos e filhas de Abraão. Olha o que aconteceu com Judas. Torna deserta a sua casa e outro toma o seu lugar. Os irmãos estão entendendo? Amém. Vejam bem o que aconteceu. Olha Sansão. Sansão nunca foi perdido. Ele era eleito. Só que na sua predestinação ele fez coisa que ele não deveria fazer. Deus o predestinou para ser um
o quê? Um nazireu de Deus. Deus deixou ele para ser um separado, mas ele saiu da sua separação. Ele saiu da sua linha. Todavia, o eleito. A eleição ficava firme. Deus deixou ele para ser nazireu. A mulher, a mãe de Sansão, seu pai não podia ficar atrás dele o tempo todo. Você não esquece que você é, hein? Você não esquece que você é, hein? Você não esquece que você é, hein? A mesma coisa somos nós, não podemos ficar dando filho. Você não esquece que você é, hein? Você não esquece que você é, hein? Você não esquece que é, porque a predestinação faz. E no entanto, Sansão saiu fora da linha. E saindo fora da linha, aí na predestinação. Na eleição não existe esse negócio de planta e colhe. Na predestinação tem planta e colhe. Quem está entendendo? Eleição não. Eleição é antes que alguma coisa aconteça. Na predestinação eu planto e você colhe. Eu planto e você colhe. Eu planto e eu colho. Eu semeio espinho e colho isso e tal. Na predestinação existe isso. Você semeia e você colhe o que você semeou. Isso na predestinação. Na eleição não. Na eleição, os irmãos estão entendendo? Então, o que acontece é isso. Então, existem muitas coisas nesse sentido. O profeta irmão Branham chega a dizer, presta atenção no que eu vou dizer. O profeta irmão Branham chega a dizer que houve um homem, um evangelista de cura divina, e Deus abençoava o ministério dele tremendamente. Um dia ele foi, o evangelista, um dia ele foi no hospital orar por uma criança. E a criança estava magra, parece que não tinha nem 10 quilos. Uma moça de quase 16 anos. Parecendo 16 anos. E aí, ele orou, ele abriu exatamente em Isaías 53. E depois Marcos 16. Ele abriu Isaías 53 falando da promessa de curar. E abriu Marcos 16, as mãos impostas. E ele falou para o menino assim: se você não curar aqui agora, você vai ser. A Bíblia está dizendo que você está curado, então você não vai ficar nessa cama. E aí eu vou colocar as mãos sobre você e você vai ser curado. Porque ele disse: e porão as mãos sobre os enfermos. Ele disse, então ele tem que provar a sua palavra. Porque se ele não provar, ele é mentiroso. Ele disse desse jeito: não tentais a Deus. Deus não pode ser tentado. E aí, ele orou para a menina continuou deitada, continuou recebendo soro, injeção, debilitada. Frustrado entre os amigos e parentes da menina, ele pegou a Bíblia e jogou bem na lixeira que tem dentro do quarto do hospital. Atravessou a rua do hospital, tinha um bar, e ele foi beber cerveja. O profeta disse: passou uma semana ou duas, Deus levou ele para casa. Não tinha cirrose no fígado, porque não deu tempo a criar cirrose. Não tinha nada. Levou para casa. Aí o profeta respondeu: por quê? Porque Deus levou mais cedo para casa para não continuar pecando. Ou seja, eleito, elegido, mas na predestinação ele saiu fora. Nós somos predestinados para ser santificados. Quer entender, irmão? Olha Romanos. E nos predestinou para santificação. Santificação é viver o tempo todo separado. Mas às vezes nem todo o tempo ficamos separados. E ao invés dele ter ajoelhado e pedido misericórdia a Deus e perdão pelo que ele fez por ter tentado a ele, e não ter ido no bar, tanto a eleição como a predestinação ficaria firme as duas. Quer dizer? Mas ele, então, na predestinação, como diz a Bíblia, nos predestinou para a santificação do Espírito. Então ele saiu fora da santificação e começou a fazer coisa errada. Porém, a eleição segura. E como o Filho de Deus não pode ser perdido, Deus, então, levou ele para mais cedo para casa para não continuar pecando. Quer entender, irmãos? Então é isso. Então, existem muitas coisas assim. Muitas coisas. E Sansão foi um desses. Sansão, ele não perdeu a sua eleição, mas ele saiu fora da predestinação.
Deus o separou para um nazireu. Separaram para Deus, mas ele saiu da separação. Ele caiu fora disso. Perdeu aquilo. Ele foi fazer outra coisa. E quando ele foi fazer outra coisa, aquilo já não agradava a Deus mais, porque ele saiu fora daquilo que Deus predestinou para fazer. E aí ele teve que colher o quê? O que ele plantou. Não é assim? Quem planta vento, colhe o quê? Quem faz uma cova, nele cair. Então é assim. Então não adianta. E aí Sansão teve que colher exatamente o que ele plantou. Evidentemente que todas essas coisas estavam patentes e nuas na frente de Deus. Mas ele não foi um perdido. Ele não se perdeu. Como muitos não se perderam. Amém? Amém. Mas é no final. É no final daquilo que Deus está trabalhando. É no final daquela era que Deus está trabalhando. É no final daquela dispensação que se ajunta os transtornadores. Os que querem transtornar o Evangelho de Cristo. Tentando passar para outro Evangelho, na qual não é outro. Diz Paulo em Gálatas 1,6. Não existe outro Evangelho. Só existe um Evangelho. Não existe duas mensagens. Só existe uma mensagem. Amém? E aí o que acontece? Acontece que todos esses que fazem tais coisas entram dentro daquela peneira de Deus. Deus vai peneirando. Peneirando, peneirando. Você acha que Deus não faz isso? Se o homem faz isso para obter o melhor ouro, Deus não vai fazer isso para obter o melhor igreja, irmão? Se nós, os homens, fazemos o melhor para poder ter o melhor ouro na peneira, Deus não vai fazer isso para obter a melhor igreja? Aí Deus vai peneirando, ó, peneirando. Deus peneirando. Deus foi peneirando Israel quando saiu do Egito. Peneirou, tirou 250 vezes. Depois outra peneira, a serpente vai, tira um bocado, a serpente picando cada um. E aí vai, outra peneirada, e Deus vai só peneirando. Quando chegou em Cades Barneia, aquele alvoroço todinho doutrinário, Deus peneirou um bocado e ficou só com 2. Olha a igreja bruta aí, amém, irmãos? Olha a pedra bruta aí. Os irmãos, né? Assim está acontecendo igual agora. Somente os verdadeiros e genuínos cristãos da mensagem é que virão e irão. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Domingo às 18h30, início da Santa Ceia, se Deus assim permitir. Amém? Vamos então agradecer a Deus. E não esqueçam das ajudas, como nós falamos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós agradecemos o Senhor pela exposição da Tua palavra. Creio que cada um nessa noite soube a linha da mensagem, e entenderam, e na melhor simplicidade, da maneira possível, pude expressar para a Tua igreja. Ó Deus, que nós possamos sair daqui essa noite com esse ensinamento no nosso coração. Abençoa cada um, Pai. Porque a cada dia que nós vemos, mais o ensinamento nós levamos. Abençoa o nome do Senhor Jesus a cada um a voltar para os seus lares e que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe.